Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com a soror Érica Lotz, que é a mentora de capital humano sobre gestão da energia. Confira! Soror Érica, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui. É aquela sensação maravilhosa de voltar para casa, não é? De estar entre os comuns, estar entre o meu povo. É muito bom. Obrigada, soror, que bom. Bom, como nós vamos falar sobre a gestão da energia, a gente tem, o artigo Administre sua energia, não o seu tempo, o artigo escrito pelos autores Tony Schwartz e Catherine McCarthy, buscando, publicado na obra Gerenciando a Si Mesmo, Leituras Essenciais da Harvard Business Review. Por que esse seria um tema provocativo, Sora? É um tema voltado ao mundo empresarial. E ele começa dizendo o seguinte: gerencie sua energia e não o seu tempo. E isso é uma coisa que, embora seja voltado para o mundo empresarial, o tempo todo, nas demandas que nós vivemos hoje, nós temos que produzir mais, produzir. Seja você um executivo, um profissional, uma dona de casa. E o que as pessoas tendem a fazer? Quando elas precisam produzir mais, elas tendem a aumentar o tempo. Então as pessoas trabalham 14, 16 horas por dia. E por mais que isso possa parecer, nossa, eu estou me comprometendo com uma causa, com a produtividade, com a entrega, por outro lado, o que está acontecendo é um grande desgaste físico, emocional e mental. Então a ideia dos autores, e por que nós olhamos isso como um tema provocativo, é que ele diz o seguinte: alto lá, se você gerenciar o seu tempo, você está olhando para um recurso finito. Se você gerenciar a sua energia, você está olhando para um recurso altamente renovável. Então, é neste sentido que o tema é provocativo, está provocando a alta gestão das organizações para olhar para a questão da produtividade, e ela convida profundas reflexões para o nosso dia a dia e as nossas escolhas. E qual que é o fundamento nesse estudo? Esse artigo, ele é fruto de um estudo que demorou 5 anos a ser realizado em grandes organizações do mundo todo. Então, o que esses autores definiram? Por meio do Energy Project, eles trabalharam um programa intitulado Gestão da Energia e trabalhavam nessas organizações por 5 anos com grupo experimental e grupo de controle. O que é isso? Para você avançar, a questão científica, é importante que você tenha um dado real daquela tua hipótese. Então, o grupo de controle, ele continuava normalmente trabalhando as horas, se dedicando, fazendo hora extra, trabalhando final de semana. Os executivos mal tinham tempo para estar com outras áreas da vida, como família, sim, as coisas que fazem parte da existência. O grupo experimental, ele passou pelo programa de gestão de energia, que nada mais é olhar para as quatro grandes áreas da gestão de energia: a energia física, a energia emocional, a energia mental e a energia espiritual. Então, nesse grupo experimental, eles identificavam exatamente os vilões, aquilo que drenavam a energia, e acordavam um conjunto de comportamentos muito simples para fazer a renovação e a gestão dessa energia. Então, a ideia principal é: não retiramos nada, não vamos retirar mais tempo, não vamos retirar o sangue das pessoas para elas produzirem mais, mas vamos inserir autoconhecimento, inserir a adoção de novos comportamentos e vamos verificar como é que fica o resultado e em que medida isso impacta na produtividade. O resultado desses estudos do Energy Group durante 5 anos foi uma produção, a elevação da produtividade em mais de 20%. E o interessante é que não apenas em métricas financeiras, mas na relação de qualidade de relacionamento com o cliente, satisfação com a empresa, satisfação com as áreas da vida, saúde. Esse é o resultado do grupo.
É isso que fundamenta, é esse estudo que fundamenta a gestão da energia. E esse que você nos explicou, então, seria justamente o programa de gestão da energia? Exatamente, o programa da gestão da energia nada mais é do que um novo olhar das organizações e por que não também do indivíduo, porque nós somos o nosso maior empreendimento, para olhar para estas 4 áreas, que são as áreas geradoras de energia, e adotar comportamentos muito simples para ter resultados diferentes, porque o que nós observamos isso, não apenas no estudo, mas eu observo isso também como mentora de capital humano, é que as pessoas elas estão exaustas, elas estão cansadas, elas estão exauridas, elas se dedicam tanto ao trabalho e isso, por um lado, pode até fazer frutificar a vida profissional, mas a que preço? E muitas vezes, quando elas olham para as outras áreas da vida, como a questão da família, do desenvolvimento pessoal, de investir em um projeto que traga um propósito na vida a longo prazo, essas pessoas se sentem muito culpadas, porque elas nunca têm tempo para investir nisso. Então, o projeto de gestão da energia, como já diz, o que é gestão? Gestão envolve planejamento, organização, direção e controle. E ao ver que o resultado que você está tendo, se ele é o resultado que você quer para a tua vida, continua. Se não, adota amorosamente ações corretivas. Isso é o programa de gestão de energia. Perfeito. E você comentou conosco que essa gestão está relacionada à nossa energia física, emocional, mental e espiritual. Isso mesmo. Né? O que envolve cada uma dessas dimensões? Então, o que envolve a questão da energia física? Em relação à vida, nós sabemos, isso é quase que lugar comum, que o que envolve energia física é a qualidade do sono, porque é no sono que você sistematiza os aprendizados do dia, que você renova, que o teu corpo produz uma série de hormônios e de substâncias que são fundamentais à saúde. A questão da alimentação, não é trabalhar uma alimentação equilibrada, a ingesta de água, porque a água é o combustível do cérebro. Muitas pessoas têm dores de cabeça horrorosas e tomam remédio quando deveriam olhar e perguntar quanto de água eu tomo por dia, né? A questão da atividade física e o que é recomendado no programa de gestão de energia na dimensão física é que você faça pelo menos 3 vezes de atividade por semana, de atividades cardiovasculares, caminhadas leves e pelo menos uma vez por semana uma atividade que envolva a musculação. Na questão da gestão da energia também, agora uma coisa que aí é que começa a ficar a novidade, ele diz o seguinte: você quer ser produtivo? Então, olhe para a questão dos ciclos. Muitas vezes nós olhamos para o nosso ciclo de dormir e acordar, mas tem um outro ciclo muito interessante que favorece a concentração e os estados positivos de humor, que é a questão do ciclo ultradiano. O que é esse ciclo ultradiano? O que ele informa? Que nós conseguimos manter a nossa capacidade de concentração e a nossa capacidade produtiva em blocos de 90 a 120 minutos. Então, o que acontece? Se você trabalha 90 a 120 minutos, é fundamental inserir uma pausa para quebrar o estado. E a pausa, ela não tem a ver, por exemplo, com o tempo que você fica nessa pausa, mas com a qualidade dela. Então, ir bater um papo, tomar uma água, fazer uma respiração, fazer um alongamento, relaxar e depois retomar as atividades. Então, o cérebro ele necessita desta pausa para manter a energia produtiva. E muitas vezes, com a questão do ser produtivo, tem que fazer, as pessoas acabam não dando esta pausa, mas o que elas não sabem é que elas vão entrando em reservas de energia física e elas terminam o dia absolutamente exauridas. Chegam em casa, não tem mais condições de bater um papo, de ter sensibilidade para com a esposa, de ter um acolhimento para com o filho, porque realmente não tem mais de onde tirar energia física. Então, o olhar para essa dimensão da saúde,
da atividade física, da alimentação, e olhar também para como que você se envolve nas suas atividades, inserindo essas pausas, porque muitas vezes a pessoa enxerga essa pausa como uma perda de tempo, mas não é. Ela tem a fundamentação na fisiologia, para a renovação da energia. Então isso poderia dizer da dimensão física. Sim, e da dimensão emocional? Bem, a dimensão emocional ela é uma dimensão também extremamente inteligente, porque são comportamentos muito simples. Então, primeiro ponto, né? Distanciamento. Às vezes você parar um momento e fazer uma pausa para uma respiração profunda, quando você se percebe num momento de tensão, num momento de ansiedade, num momento de medo, isso ajuda a tirar o cérebro do momento, daquela questão do luta ou fuga, que é o que nos coloca em estado constante de estresse. Então, quando ele trata da energia emocional, o primeiro ponto que ele diz é o seguinte: mantenha-se atento às suas emoções e aos sentimentos e aos humores durante o teu dia. Porque é incrível como que a tua emoção, o teu sentimento, o teu humor, ele impacta profundamente na energia e na produtividade. A emoção, ela na verdade, ela é um disparador físico de algo que o teu cérebro percebeu. Por exemplo, quando você está com raiva, isso é um sinalizador de uma percepção de uma invasão ou um obstáculo. Quando você está com medo, isso é uma percepção muitas vezes de um perigo que pode ser real ou pode ser imaginário. A tristeza, ela pode ser um sinalizador para uma perda. Então, o primeiro ponto que ele coloca é: mantenha-se atento às tuas emoções e aos teus sentimentos e aos teus estados de humor. Então, por quê? Porque isso tem uma relação muito forte com as histórias que nós contamos para a gente. Então, ele coloca aqui um ponto muito significativo: quer melhorar a tua energia? Olhe para como você conta as histórias para você. Então, ele tem até assim algumas situações, por exemplo, você está numa situação de conflito ou de desentendimento. Qual é a pegada? Se colocar no lugar da vítima, e do coitadismo, porque não foi possível, porque ele me agrediu e não sei o quê. Ele diz: não, parou. A forma como você conta a história para você pode mudar muito da tua questão da energia. Então, o que ele diz? Nós não podemos mudar os fatos, mas o que é muita surpresa, muitas vezes para a pessoa, é que o fato é muito distante da interpretação. E que a interpretação, você pode escolher uma perspectiva que fortaleça as tuas habilidades. E aí que ele dá a ideia de trabalhar nas 3 lentes. Então, a primeira lente, quando ele trabalha com as 3 lentes, ele coloca a primeira lente, a lente reversa. O que é a lente reversa? É olhar aquela situação na perspectiva das sandálias do outro. Qual é a intenção positiva desse comportamento? O que essa pessoa está defendendo que é importante para ela? Que recurso, se essa pessoa estivesse utilizando, ela poderia ter comportamentos diferentes. Então, primeiro, essa lente, você não pega a flechada para você. Você olha o comportamento do outro a partir do recurso que o outro está utilizando, do valor que ele está defendendo. Isso é muito interessante. A outra lente que ele coloca é daquela lente que você consegue pegar o panorama todo, né? Que você consegue ver a longas distâncias. Então ele diz, a sugestão é: se pergunte que valor vai ter isso para você daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Quanto importante isso vai ser para você daqui a 1 ano? E depois ele coloca a teleobjetiva, que é levantar os aprendizados. Então, apesar do resultado que eu tenho nessa situação, o que eu aprendo com isso? O que isso me fortalece? O que isso sinaliza para mim? Então, ele diz que quando nós colocamos essas 3 lentes, nós mudamos muito as histórias que nós contamos para nós.
E nós saímos do coitadismo para a questão do fortalecer o meu aprendizado, a minha consciência sobre mim mesma. O outro ponto que ele coloca para essa renovação da energia emocional é o cultivo dos estados positivos. E esse estado positivo, tanto em relação a você, quanto em relação aos outros. Uma coisa muito bacana deste programa é que os executivos eles tinham o hábito de conversar com os seus gestores imediatos e apenas trabalhar aquilo que não deu certo e aquela pegada pesada. E eles mudaram o filtro, começar a trabalhar. Me diz aí, quais foram os teus últimos projetos de sucesso? O que tinha, vamos desconstruir, o que tinha aí que fazia isso florescer? Você estava no exercício da tua criatividade, da tua plena potência? Então começar a olhar para isso. E ele olha nesse cultivo dos estados positivos, ele diz assim, sempre utilize a oportunidade de reconhecer algo de bom que você está vendo no outro. Seja uma coisa simples, nossa, que café maravilhoso. E nessa linha também, um exercício muito simples é a adoção das 3 bênçãos, que é nada mais do que ao final do dia você elencar 3 coisas muito bonitas que aconteceram na tua vida, mesmo que foram coisas simples. Por exemplo, um sorriso legal, a satisfação que você teve de dar a vez para alguém passar na sua frente no trânsito, né? Então ele trabalha essa questão. E ele insiste muito que o cuidado com os ciclos ultradianos, as pausas frequentes, se você não faz essas pausas frequentes, fisiologicamente você já está debilitado para manter os estados positivos. Então é isso que ele coloca na gestão da energia, no aspecto do emocional. E agora do mental? O mental, né? O mental é muito interessante também. O que drena grande parte da energia das pessoas? Estar com o foco em diversas coisas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a pessoa se sente um malabarista. Quantas vezes nós não nos sentimos malabaristas, assim, equilibrando pratos, né? Então, ele diz que isso é um ponto muito importante, cuidar com isso, estabelecer uma prioridade. Porque o tempo que você leva para manter tua mente de um ponto, de uma atividade para outra, você acaba perdendo e levando muito mais tempo para concluir aquilo. Então, o que ele coloca? Estabelecer prioridades, agir sobre ela, principalmente nesses blocos de 90 a 120 minutos, e também olhar com carinho para o uso do tempo. E aí entra uma ferramenta muito bacana, que é a tríade do tempo. É quando nós olhamos para o nosso tempo com aquelas atividades que são contingenciais, as urgentes e importantes e as urgentes e não importantes. As atividades urgentes e importantes são aquelas que precisam ser feitas agora, sob pena de você mandar um problemão para você lá para frente. Então elas requerem ação imediata. As atividades importantes, mas não urgentes, elas trazem satisfação. E o que ele olha? Veja o que é contingencial, que não é importante, que não é urgente, que drena a tua energia, que não produz nada. Se puder diminuir, eliminar isso, então isso trabalha bastante da energia mental. E por fim, a espiritual? Bom, a espiritual ela é belíssima, porque ele trabalha na questão do propósito. Busque um propósito. E muitas vezes a gente busca um propósito em algo muito grande. Eu atendo um cliente que é um grande escritório de advocacia dedicado à questão de cobrança. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu conversando com um dos funcionários, que era recuperador de crédito, eu perguntei para ele: o que você faz? Você faz cobrança? Ele falou: não, eu conecto interesses. Eu falei: como assim conecta interesses? Ele falou: eu ligo para uma pessoa que é devedora, que está com o nome sujo, que não tem crédito, e eu apresento a ele oportunidades dele sair daquela situação. E do outro lado eu sei que tem uma empresa que vai receber e vai poder continuar gerando empregos, vai poder continuar operando. Então eu conecto interesses.
Falei, cara, uau, que inteligência, que inteligência. Então, eu lavo louça, sou uma escrava, eu lavo louça. Qual é o propósito? Eu posso manter o meu ambiente limpo e gerar saúde. Então, ele trabalha a questão, por quê? Porque o propósito é o forte gerador de energia do ser humano. E ele olha também para outras duas questões, abrir espaço para aquilo que é importante, porque muitas vezes é importante para uma pessoa passar tempo com o filho, mas ela trabalha e ela não passa tempo com o filho. E aquilo gera uma incongruência. Então, abrir o espaço para ter aquele exercício de presença. Então, tá junto mesmo. Às vezes a pessoa está ali, está junto com o filho, mas está atendendo telefonema, mandando e-mail, está no celular. Não é isso. E a questão também, né? Ele diz o seguinte, como é que você quer ser lembrado? Olhe para os seus papéis, o profissional, como mãe, né, como esposa. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Aí está o norte da adoção dos comportamentos. E como que relação a gente pode estabelecer entre a gestão da energia e a vida mística? Então, essa é uma coisa muito bonita, não é? Porque a vida mística é uma vida que procura autoconhecimento, que procura plenitude. E a vida mística, ela olha para essa personalidade alma como um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a vida mística, ela passa por você cuidar do seu corpo como um templo sagrado. Passa por você cuidar da saúde do corpo. Passa por você conhecer as suas emoções, o autoconhecimento, o que essa emoção pode trazer para você impactar as pessoas que estão ao seu lado. A vida relacional, como é que eu posso contribuir para a evolução, né, das pessoas que estão ao meu lado, dos meus funcionários, dos meus filhos, dos meus pares. Então, o que eu posso contribuir para tocar essas vidas e deixar essas vidas com perfume, com beleza, com generosidade e espiritual? Como é que eu posso dar sentido à minha existência, né? O que eu vim aqui para fazer? Então, é uma coisa que foi criada para o mundo corporativo, mas tem uma conexão belíssima com a nossa senda no misticismo. Com certeza. E, Sora, daí pensando, trazendo isso um pouquinho para a nossa vida, né? Quando a gente percebe a nossa falta de energia, que comportamentos, que rituais a gente pode adotar? Pois é, essa é a palavra-chave do programa de gestão de energia. Rituais, comportamentos. Então, o primeiro ponto é fazer um olhar para a nossa vida. Onde é que nós estamos mais desvitalizados? É no campo da energia física, da energia emocional, da energia mental ou da energia espiritual. Então vamos imaginar que você perceba que você está no campo da energia física, que você se sente muito cansado. Então vamos lá, quanto tempo você precisa dormir para se sentir restabelecido? Como é que está a tua qualidade de sono? Como é que está o teu uso, muitas vezes, de substâncias como o álcool, que acaba dando um alívio imediato, mas que manda uma conta alta no dia seguinte? Ou então você está desvitalizado com as tuas atividades do dia a dia? Que tal olhar uma perspectiva diferente para essas atividades? Ao invés de olhar para a simples atividade, que tal olhar para o propósito, como esse recuperador de crédito me apresentou no trabalho dele? Então, encontrar algo que drene e estabelecer rituais. Isso pode ser, por exemplo, desde parar de olhar para o telefone toda vez que vem um plim, 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 plim para responder o e-mail, estabelecer um ritual de eu vou responder e-mail num determinado período da manhã, num determinado período da tarde. Eu vou estabelecer 20 minutos de caminhada por dia, eu vou estabelecer um alongamento. Toda vez que eu me sentir invadido, eu vou utilizar as 3 lentes, não é, para olhar aquela situação
Então, é assumir comportamentos e trabalhar nesses comportamentos, assim, com disciplina, até que esses comportamentos eles se internalizem. Aí você já vai fazendo de maneira fluida. Mas a chave é estabelecer rituais. E existe uma maneira da gente verificar quando nós estamos com a nossa energia baixa? Existe, né? Existe, olha, concentração, produtividade, irritabilidade, exaustão. Então, olhar para a gente mesmo. Existe sim. Quando você está começando, está percebendo que está com fome, que está com dificuldade de se concentrar, que está com dificuldade de olhar para uma determinada situação na perspectiva do positivo, na perspectiva do foco na solução e não no problema, o cansaço. Então, sim, e aí é que é uma pergunta muito bacana, porque não é nos blindarmos para que isso não acontecer. Se você quer fazer a tua gestão da energia, não é blindar contra o cansaço, porque isso aqui não dura. Não é tão forte o que vem do ambiente que vai encontrar um buraquinho para penetrar, mas é acolher. Então, a chave de identificar isso é o autoconhecimento e é o acolher mesmo. Eu estou com dificuldade de me concentrar. Onde já se viu, mas eu tinha que produzir, eu não podia, não sei o quê. Esse é o maior desserviço que você pode fazer por você, né? Porque aí ativar um crítico interno que vai apenas te diminuir. Estou com dificuldade de me concentrar? Tô. Legal. Então vamos lá. Deixa eu respirar aqui, levantar um pouquinho, ouvir ouvir algo diferente, conversar com alguém, ouvir uma música, fazer um alongamento, ser seu parceiro e não o seu algoz. Isso ajuda muito a identificar que tipo de energia está querendo ser renovada naquele momento. Com certeza, Sora, eu agradeço muito sua participação aqui conosco, foi ótimo. Eu é que agradeço a oportunidade de levar um tema tão importante, que faz tanta diferença no mundo corporativo, e como a minha missão como Rosa Cruz, como autora, é levar sempre uma mensagem de que as coisas podem ser leves, elas podem ser saudáveis e elas podem ser realizadoras na vida. Sora, muito obrigada. Eu é que agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Aproveito também para fazer um convite. Se tiver interesse sobre o artigo que nós mencionamos durante a nossa conversa com a Sora Aurérica, você pode solicitar pelo e-mail do programa. Agradecemos a sua participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!